Pai de Jesus, amados irmãos, em nome e no sangue de Jesus. Mais um dia para a live em nome e no sangue de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. O tema 2 será pecado. É o tema desta noite em nome e no sangue de Jesus. Peço para poder partilhar esta live e não saia desta live. Convide mais pessoas para poder assistir esta live, para poder acompanhar esta live. Eu creio que o assunto de hoje vai ser um assunto tremendo. Eu creio que o assunto de hoje vai ser um assunto terrível. Eu creio que o assunto de hoje vai te levar você a estar numa nova dimensão em nome e no sangue de Jesus. Peço a poder partilhar a live, escreva alguma coisa nos comentários em nome e no sangue de Jesus. E o tópico desta noite, pecado. É o tema desta noite em nome e no sangue de Jesus. Partilha a live em nome e no sangue de Jesus. Para mais pessoas para poder ver a live em nome e no sangue de Jesus. Peço a poder partilhar a live em nome e no sangue de Jesus. E a live de hoje vamos ter só 30 minutos. Por causa do tempo e a temperatura não está boa. E a rede também está a oscilar. Vamos ter só pouco tempo em nome e no sangue de Jesus. Amado Jorge, amém, profeta. Deus te abençoe hoje, amanhã e para sempre. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe também com bênção física e com bênção espiritual em nome e no sangue de Jesus. Em nome e no sangue de Jesus. Tópico desta noite, pecado. É o tema 2, pecado. Muita gente não gosta desta palavra, muita gente não gosta de ouvir sobre pecado. Agora o tema desta noite é pecado. Vamos desvendar os mistérios no tópico desta noite. Peço a poder partilhar a live, partilhe a live, convide mais pessoas para poder fazer parte desta live em nome e no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Partilhe a live, convide mais pessoas. Só temos 30 minutos. A live 2 só vai ter só 30 minutos em nome e no sangue de Jesus. Por causa do tempo, a live inicia 21 e ponto até as 22 e ponto. Só a live 2 vai ter só 30 minutos. Por causa do tempo. Por causa do tempo, em nome e no sangue de Jesus. Escreva alguma coisa nos comentários aí para eu poder ver que você está conectado. Escreva alguma coisa nos comentários, escreva alguma coisa em nome e no sangue de Jesus. E peço a poder partilhar a live, peço a poder partilhar em massa a live. Partilha a live, convide mais pessoas para poder fazer parte desta live, para poder fazer parte desta mensagem. Porque nós estamos no mundo por causa da palavra. É nossa missão de pregar a palavra, de expandir o evangelho. O dia 2 estamos aqui só para expandir e pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa missão de pregar a palavra. Quando pregamos a palavra de Jesus Cristo, ao mesmo tempo estamos a pregar Jesus, porque Jesus é a palavra. Agora partilhe esta live para poder alcançar mais pessoas, para ser abençoado com a palavra desta noite, para ser abençoado com a palavra de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia, que é a palavra de Deus, diz assim: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Por isso, partilha a live para o seu irmão, seu pai, sua família, para poder escutar, para poder ouvir esta palavra de hoje. Porque a palavra de Deus não vai passar, a palavra de Deus não vai cessar. Milagre vai cessar, profecia vai cessar, cura vai cessar, prosperidade vai cessar. Mas tem uma coisa que vai permanecer, que é a palavra de Deus. Partilha a live, não saia desta live. Hoje teremos só 30 minutos. E irei resumir a palavra de hoje. 30 minutos. Depois vou adicionar algumas pessoas para deixar seu parecer. Uns 2, 3 minutos em nome e no sangue de Jesus. In the name of Jesus. Vamos na palavra do dia de hoje em nome e no sangue de Jesus. O que é pecado? O que é pecado? As pessoas têm se perguntado o que é pecado. E como convencer alguém e como tirar alguém do pecado. Como falar para alguém que está a cometer pecado. Oh, Amado Santos, Pai do Senhor, Man for God.
Pai Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor. Como falar para alguém o que você está a fazer é pecado e como resgatar essa pessoa. Como resgatar a pessoa que está no pecado. Como resgatar uma pessoa que está vivendo no pecado. Como resgatar uma pessoa que está no pecado. Precisamos ter a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo nos nossos corações para poder resgatar as pessoas que estão no pecado. Agora, amado Jorge Xerene, se não estou em erro, 40 partilhas. Amém, amém. Deus te abençoe. Amado Jorge Xerene, 40 partilhas em nome de Jesus. Como tirar alguém do pecado? Como resgatar alguém que está a viver no pecado? Muitas das vezes pregamos a palavra dentro da igreja sobre o pecado. Além de quê? De resgatar aquela pessoa, nós tiramos mais aquela pessoa dentro da igreja. E expulsamos da igreja. Por causa da forma que nós trazemos a mensagem. Quando trazemos a mensagem como uma condenação. Quando você quer pregar sobre pecado, você traz uma mensagem como condenação, você não vai resgatar aquela pessoa que está vivendo no pecado, você vai retirar aquela pessoa da presença de Deus, você vai afugentar aquela pessoa da presença de Deus. Por quê? Porque a sua palavra não está a vir, não está a ser pregada para poder alcançar aquela pessoa, mas você está a pregar para poder condenar aquela pessoa. Nós não temos capacidade e poder para poder condenar uma pessoa, mas não temos capacidade e poder para poder resgatar alguém que está perdido, porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala de dois caminhos, que é caminho de Deus e caminho de Satanás. E o caminho de Satanás é um caminho largo, é um caminho espaçoso. O caminho de Deus é o caminho estreito. É o caminho estreito, que é o caminho de Deus. Mas como pregar a palavra de Deus para alguém que está a viver no pecado, para alguém que está no caminho espaçoso, para poder resgatar aquela pessoa aí para o caminho estreito? Devemos saber o que? Pregar esta palavra para poder resgatar aquela pessoa. Se nós pregar a palavra de Deus com uma posição errada, não vamos resgatar aquela pessoa que já vê no pecado, mas sim, vamos lhe afundar mais na lama. Por quê? Porque a pregação está a chegar como condenação. Eu sempre tenho falado para poder retirar alguém no pecado, para poder levar uma pessoa que bebe para deixar de beber, uma pessoa que rouba para deixar de roubar, uma pessoa que está prostituindo para deixar de prostituir, uma pessoa que está a fazer coisas que não tem a ver com Deus. Como pregar esta palavra para a pessoa? O que deve-se fazer? Primeiramente, para você poder resgatar aquela pessoa, você deve o quê? Você deve colocar no topo. Primeiro você lhe coloca em cima, para ser que ele está certo, sem saber não está certo. Você não pode chegar como inimigo, você deve chegar como um bom amigo. Muitas das vezes os homens de Deus, quando se chega diante de alguém que está vivendo no pecado, eles se chegam como inimigo, não como um bom amigo. Nós devemos chegar como bom amigo, como a palavra de Jesus diz assim, que eu não vou chamar mais o que servos, chamarei o que amigos, porque o servo não sabe o que quer o seu senhor, mas o amigo sabe o que quer o seu amigo. Você deve chegar como um bom amigo diante daquele que está a viver o quê? Que está a viver no pecado, diante daquele que está a fazer as coisas que não tem a ver com Deus. Agora, quando você chegar como inimigo, como chegar como inimigo? Você chegar com palavra de condenação. Essa palavra não pode, essas coisas que você está fazendo não pode fazer, você vai no inferno, você não pode fazer isso, você vai no inferno. Além de você resgatar aquela pessoa aí, você está a fazer o quê? Você está a distanciar mais de Deus. Para você não lhe distanciar mais de Deus, você deve lhe colocar no topo primeiramente. Você ser um bom amigo, você conversar com aquela pessoa e aquela pessoa entender a mensagem que você está a trazer, e a pessoa vai entender tudo o que ele está a fazer e não agrada a Deus, e você vai conseguir o quê? Resgatar aquela pessoa aí. Mas quando você chegar numa palavra de condenação, você não vai conseguir resgatar aquela pessoa aí.
Nós todos bem sabemos que roubar é pecado, matar é pecado, a prostituição é pecado, ciúme é pecado, fofoca é pecado, fumar é pecado. Nós todos já sabemos que isso é pecado. Mas quando você chegar diante de alguém que está a cometer essas coisas, você deve reverter a sua palavra, lhe coloca em cima para poder resgatar. Quando você chega diante dessa pessoa, fala assim: irmão, olha, o que você está fazendo não é pecado. É para você conseguir o quê? Resgatar e lhe ensinar a palavra de Deus, para ele poder ter entendimento. O que ele está fazendo não pode se fazer porque é pecado diante de Deus. Ou quando você chega ele falando de pecado, ele não vai te entender, porque você ainda não lhe instruiu, você ainda não lhe mostrou Jesus, que tira o homem o quê? Das trevas para a luz. Quando você chega como bom amigo, você não pode chegar com a palavra de condenação. Nós todos já sabemos que beber, fumar, roubar, essas coisas de pecado. Quando chega como bom amigo, lhe fala assim: irmão, roubar não é pecado, a prostituição não é pecado, fumar não é pecado, beber é pecado, beber não é pecado, a prostituição não é pecado, a feitiçaria não é pecado. Então, o que você está fazendo? Você está lhe colocando em cima. O que ele vai fazer? A pessoa vai se aproximar mais de ti. Vai te ver como um bom amigo. Porque você não vai chegar com condenação. Você vai chegar como um bom amigo. Você sabendo que tudo o que ele está fazendo é pecado. E não agrada a Deus. Chega e fala: olha, irmão, roubar não é pecado, fumar não é pecado, a prostituição não é pecado, a feitiçaria não é pecado. Todos estes são atributos do pecado. Pecado é quando alguém não crê em Deus, não crê na palavra infalível de Deus. E quem crê em Jesus Cristo não vai roubar, não vai matar, não vai prostituir, não vai fumar, não vai beber. Tá vendo? Você está a resgatar a pessoa. Chegaste primeiro como um bom amigo, mas você lhe coloca no topo no princípio, depois você lhe vira. Você deve usar inteligência, você deve usar sabedoria para poder lhe girar. Você está vendo? Você chega e fala que o que você está fazendo é pecado. Depois você começa a lhe ensinar, e depois de você lhe ensinar, vai entender que não, aquilo que você falou que não é pecado, e a Bíblia, a palavra de Deus, que é a guia da humanidade, proíbe tudo o que você mencionou. E o que você vai fazer? Você vai resgatar aquela pessoa aí, e vão ser bons amigos. Se o tema de hoje é pecado, não estou aqui para condenar as pessoas. Eu estou aqui para poder pregar a palavra da salvação, para poder lhe resgatar, para poder lhe tirar na lama. Mas não podemos chegar com o trator e colocar o trator lhe pisar mais. Ele vai afundar, ele vai entrar mais na lama. Mas devemos chegar com uma mensagem da salvação, uma mensagem boa, uma mensagem que leva, que tira o homem das trevas para a luz, uma palavra da salvação, não uma palavra da condenação, porque a própria Bíblia diz que Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, veio para que o mundo fosse salvo por ele, e todo aquele que for a crer em Jesus Cristo será salvo. Olha, eu preciso para você entender esta palavra. Não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. De sorte que, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se a graça de Deus superabundou onde abundou o pecado, quer dizer que o pecado não terá domínio sobre aqueles que estão debaixo da graça de Deus. Porque já não estamos mais debaixo da lei. O pecado terá domínio sobre o homem que está debaixo da lei. Nós que já não estamos debaixo da lei, o pecado não vai ter mais domínio sobre nós. Por quê? Porque já fomos resgatados e já estamos debaixo da graça de Deus. A Bíblia diz assim no livro de Romanos, capítulo 6, no seu versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não vai ter domínio sobre o homem se ele sair debaixo da lei e viver debaixo da graça. Ou por outra, o pecado não terá domínio sobre aqueles que foram resgatados com Deus. O pecado não terá domínio sobre aqueles que estão a viver debaixo da graça de Deus. O pecado não terá domínio sobre aqueles que estão a viver na cobertura
de Deus. O pecado não terá domínio sobre aqueles que vivem a palavra de Deus. Porque quem crê em Jesus Cristo, ele não vai cometer pecado. Quem crê em Jesus Cristo, ele não vai pecar. Quem crê em Jesus Cristo, ele não vai beber. Quem crê em Jesus Cristo, ele não vai roubar. Quem crê em Jesus Cristo, ele não vai prostituir. Logo, o pecado não terá domínio sobre esta pessoa. Porque esta pessoa está a viver na cobertura de Deus. Essa pessoa está a viver, essa pessoa que está a viver debaixo da graça. Nós não estamos ser dominado com o pecado, nós dominamos o pecado. Mas para o homem que está no mundo, ele não tem capacidade para dominar o pecado, mas ele é dominado com o pecado, porque ele não está debaixo da graça. Mas nós que estamos a viver na cobertura de Deus, que estamos a viver na graça de Deus, nós temos poder e capacidade de dominar o pecado. O pecado não terá domínio sobre nós. Por quê? Porque nós já fomos o quê? Resgatados da perdição. Nós já fomos alcançados. Nós já fomos o quê? Batizados com o Espírito Santo de Deus. Logo, o pecado não terá domínio sobre nós. Entende? Perceba, não pode se esquecer que nós não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus superabundou onde abundou o pecado. É para nós viver debaixo da graça de Deus. É para nós viver na cobertura de Deus. Se nós já estamos a viver na cobertura de Deus, o pecado não terá domínio sobre nós. O pecado não terá domínio sobre aqueles que vivem a palavra de Deus. O pecado não terá domínio sobre aqueles que crêem em Jesus Cristo. A palavra não terá domínio sobre aqueles que foram resgatados da perdição. O pecado não terá domínio sobre aqueles que já foram batizados com o Espírito Santo. O pecado não terá domínio para aqueles que já morreram com Jesus Cristo e ressuscitaram com Jesus. O pecado não terá domínio sobre aqueles, não são eles que vivem, mas é Cristo que vive por intermédio deles. O pecado não terá domínio para aqueles que adoram a Deus no Espírito e em verdade. O pecado não terá domínio sobre aqueles que servem a Cristo Jesus 100%. Amados, eu digo assim, mas a pessoa que foi resgatada pela graça e continuar a vida antiga, o pecado terá maior domínio sobre a pessoa. Amém? Mas toda pessoa que foi resgatada de verdade, ele não vai se despistar. Se alguém se despista, ele antes foi resgatado. Porque quando alguém é resgatado, quando alguém de Deus de verdade, quando ele cai, se levanta. Ou quando alguém cai, vai continuar a praticar aquilo que você praticava antes. Você precisa da mão de Deus. Você precisa de ajuda de Deus. Não importa o que você cometeu. Não importa a admissão de pecado que você cometeu. Não importa o que você fez. Deus não se cansa de perdoar. Quando você pedir perdão nas mãos de Deus, quando você reconhecer que você pecou contra a sua palavra, quando você reconhecer você pecou contra os seus mandamentos, Deus vai te perdoar. Logo, quando Deus te perdoar, não é para você continuar a cometer os mesmos erros. É para você que sair. Por isso a Bíblia diz que quem vive a vida antiga é comparado como um cão que volta a lamber os seus vômitos. Amém? Por isso a própria Bíblia diz, mas que não vos lembrei das coisas passadas. E não vos lembrei das coisas antigas, porque já se passaram. Para toda pessoa que foi resgatado, para toda pessoa que foi levado, para toda pessoa que foi salvo, para toda pessoa que sentiu o poder e a manifestação de Deus, essa pessoa não vai viver as coisas antigas. Essa pessoa não vai recuar. Essa pessoa não vai desistir de Deus. Essa pessoa não vai abandonar a Deus. Essa pessoa vai continuar firme na reina e na presença de Deus.
nós precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos adorar a Deus no Espírito e em verdade. Nós precisamos glorificar o nome de Deus todos os dias. Nós precisamos buscar a face de Deus todos os dias. Nós precisamos ser o quê? Ser guiado com a palavra de Deus. Nós temos sede de ouvir a palavra. Um cristão, ou pronto, aquele que for resgatado da perdição, você deve deixar viver sempre com a sede da palavra de Deus, com sede da salvação, com sede da palavra de Deus. Diz o amado Farai Jorge David HD. Diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém, man of God, verdade. O amado Santos Bernardo diz assim: recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Por enquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro, se não teu erro, do seu lugar. Amém. E a própria Bíblia nos convida para nós o quê? Voltar no primeiro amor. Em nome de Jesus. Temos só 30 minutos para a live. Falta 9 minutos para nós finalizar a live. O pecado domina aqueles que estão no mundo. O pecado tem poder sobre aqueles que estão no mundo. Para aquela pessoa que foi resgatado, para toda pessoa que foi salva por intermédio da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o pecado não terá domínio sobre esta pessoa. Mas sim, essa pessoa que recebeu o poder de Deus terá a capacidade para poder dominar o pecado. O cristão não é dominado com o pecado, mas o cristão domina o pecado. Razão para a qual toda pessoa que é dominada com o pecado é porque ainda não foi resgatado. É porque não foi alcançado. Quando alguém é alcançado, quando alguém é resgatado, o pecado não terá domínio sobre esta pessoa. Agora nós, como homens de Deus, não podemos pregar a palavra para julgar as pessoas. Devemos pregar as palavras para poder alcançar aquela pessoa que está perdida. Além de pregar a palavra para salvar aquelas pessoas, muitas das vezes encontramos pastores a pregar palavra de condenação, a pregar a palavra que leva aquela pessoa a sair da presença de Deus. Além de resgatar aquela pessoa que está perdida, está ali colocar mais na lama. Por quê? Quando chega no altar, está a chegar como inimigo. Quando prega a palavra, está a pregar a palavra como juiz. Está a se esquecer que o próprio Jesus, quando veio ao mundo, não veio para condenar o mundo, mas sim veio para que o mundo fosse salvo por ele. Como o mundo será salvo por Jesus? Quando nós crermos na palavra e nas maravilhas de Deus, logo o mundo será salvo. Em outras palavras, nós devemos pregar a palavra para as pessoas para poder lhes resgatar do pecado, não para lhes condenar. Se o tema é pecado, não é para condenar as pessoas, mas é para lhes fazer entender que tudo aquilo que é pecado, pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. E tudo aquilo que não agrada a Deus que o homem faz, é pecado. Se você for a fazer alguma coisa e não agradar a Deus, você está cometendo o quê? Está cometendo um erro. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Pecado é fazer algo que não está à vontade de Deus. Se você faz algo que não está na vontade de Deus, você está fazendo algo que está na vontade de Satanás. Porque o corpo humano não fica vazio se não está cheio com o Espírito Santo e está cheio com o Espírito imundo. Se você não faz algo para poder agradar a Deus, você vai fazer algo para poder agradar a Deus. Porque o corpo humano, se ficar vazio, quer dizer essa pessoa já perdeu a vida. Quer dizer essa pessoa já morreu. Se o corpo não está cheio com o Espírito Santo, ele está cheio com o Espírito imundo. Mas o corpo humano não pode estar cheio com o Espírito Santo e Espírito imundo ao mesmo tempo. Não. Se não está cheio com o Espírito Santo, ele está cheio com o Espírito imundo. Agora, se você não tem Espírito Santo, você tem Espírito imundo. Se você não tem Espírito imundo, você tem Espírito Santo. Agora, se você fazer algo que não agrada a Deus, já sabemos a pessoa que você serve.
Já conhecemos o seu Deus, já conhecemos a pessoa que você adora. Mas se você faz algo que agrada a Deus, se você faz algo que está na vontade de Deus, nós já sabemos que você adora a Deus e nós já sabemos que você é de Deus. Todo homem que comete pecado, todo homem que peca, todo homem que vive no pecado, esta pessoa não é de Deus. Por quê? Porque ele está fazendo coisas da carne. Por isso a Bíblia, a palavra de Deus diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou por outra, todos aqueles que se inclinam para as obras da carne são inimigos de Deus. Agora, se você é inimigo de Deus, quer dizer, tudo aquilo que você está fazendo não tem a ver com Deus. Porque todas as pessoas que se inclinam para as coisas da carne são inimigos de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Em outras palavras, toda pessoa que comete pecado é inimigo de Deus. O irmão Farai diz assim: qualquer que permanecer nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando. Desde o princípio, para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém? Verídico. Por isso eu disse, quem é de Deus não comete pecado. Se cometer pecado não é de Deus, porque vai estar a agradar outra pessoa. Toda pessoa que comete pecado agrada a Satanás, não é de Deus. Toda pessoa que é de Deus não comete pecado. Não comete pecado. Porque já não pertence a Satanás, mas sim pertence a Deus. Toda pessoa que faz as coisas de Deus pertence a Deus. Todas as pessoas que fazem coisas que não são de Deus pertencem a Satanás. Existem dois tipos de reinos que estão a atuar: reino de Deus e reino de Satanás. Temos filhos de Deus e filhos de Satanás que estão aqui na terra. Só para terminar, a Bíblia diz assim no livro de Apocalipse, capítulo 22, no seu versículo 11, diz assim: quem justo seja, diz assim, quem injusto seja injusto. Apocalipse 22, no seu versículo 11, diz assim: quem injusto seja injusto ainda, e quem é sujo seja sujo ainda, e quem é justo seja justificado ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Está entendendo? Eu não estou aqui para te proibir o que você está fazendo, mas estou aqui para te mostrar, para te fazer entender o que você está fazendo não agrada a Deus. Por isso a Bíblia diz: quem é injusto continua o quê? Injusto. Quem é injusto continua o quê? Praticando a justiça. Quem é santo seja o quê? Santificado. Quem é sujo continua sujo. Você vai escolher a pessoa que você quer servir. Você vai escolher a pessoa que você quer adorar. Eu não estou aqui para te proibir o que você está fazendo. Mas se você escutar esta palavra, essa mensagem, se você abrir seus ouvidos espirituais, se você abrir o seu coração para poder guardar esta mensagem, eu creio que Deus vai te catapultar para uma nova dimensão. Eu creio que Deus vai te resgatar. Quando você abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus, quando você continuar a cometer aquilo que você está cometendo, aquilo que você está a praticar, logo você não vai alcançar, você não vai obter a salvação. Para você ser salvo, para você obter a salvação, você deve abandonar o que você está fazendo e se entregar totalmente nas mãos de Deus. Se você não se entregar totalmente nas mãos de Deus, dificilmente você vai o quê? Vai ser salvo. Quem é de Deus, quem é homem de Deus, quem é filho de Deus, servo, serva, filha de Deus, tudo o que ele faz é para poder agradar a Deus. Tudo o que ele faz
e para poder o quê? Agradar a Deus. Não para agradar a Satanás. Nós que já recebemos a salvação, nós que já fomos resgatados da perdição, devemos continuar a pregar a palavra da salvação. Devemos continuar a pregar um evangelho genuíno. Devemos continuar a pregar a palavra para aqueles que estão perdidos, para poder ser resgatados por intermédio da palavra. O Espírito Santo de Deus está para convencer um homem. A palavra de Deus está para converter um homem. Por isso a Bíblia diz assim: vão pregar o evangelho nos confins da terra. Um homem de Deus não tem capacidade de converter uma pessoa. O Espírito Santo convence um homem e a palavra de Deus é que converte. Você deve ser convertido por causa da palavra. Você não pode converter por causa de profecia. Você não pode converter por causa de milagre. Você não pode converter por causa de prosperidade. Você deve converter por causa da palavra da salvação. E toda pessoa que converte por causa da palavra não abandona Deus. Quem pode vir abandonar a Deus são aquelas pessoas que converteram por causa de profecia. São aquelas pessoas que converteram por causa de cura. São aquelas pessoas que converteram por causa de milagre. Mas pessoas que converteram por causa da palavra são pessoas que viram Jesus, são pessoas que sentiram Jesus. Porque quando um homem de Deus está a pregar e a palavra te toca, é Deus falando consigo. E quando Deus fala consigo por intermédio da palavra, dificilmente você abandonar esse Deus. Dificilmente você abandonar esse Jesus. Dificilmente você abandonar este poderoso. Dificilmente você abandonar este Messias. Dificilmente você abandonar este Salvador. Dificilmente você abandonar a palavra da salvação. Porque você já sentiu o mover da presença de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amados irmãos, a nossa live termina por aqui em nome do sangue de Jesus, por causa de tempo. Eu gosto muito de trabalhar com tempo em nome do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Se tem algumas pessoas que querem participar na live, pode deixar seu pedido aí. Amado Santos Bernardo diz assim: ninguém é abençoado no pecado. Ninguém contemplará grandes milagres na sua vida no pecado. A obediência é o princípio de toda manifestação de Deus na vida de um homem alinhado com a palavra de Deus. Amém, é verdade isso. Amém, é verdade, é verdade, é verdade. Amém, tenho mais uns 5 minutos, já terminei a palavra. Tenho 5 minutos para adicionar algumas pessoas. Depois vou finalizar a live de hoje com uma oração em nome e no sangue de Jesus. Vou finalizar a live de hoje com uma oração em nome e no sangue de Jesus. Pai do Senhor, amado Sami Valério, Pai do Senhor. Pai do Senhor, amada Isabel Zimba, boa noite, pastor. É a minha primeira vez a entrar na sua live, peço orações, amém. Estarei a orar a seu favor. Amém. Tem alguém que quer fazer parte na live? Pode deixar seu pedido aí. Deixa seu pedido aí. A live de hoje deve terminar com uma oração em nome do sangue de Jesus. Quero orar a favor de Moçambique. As coisas não estão a caminhar bem em Moçambique. Se tem alguma pessoa pode participar na live e depois vamos fazer juntos a oração para nós finalizar a live. Só 5 minutos só. Vamos debater uns 5 minutos, vamos finalizar a live em nome do sangue de Jesus. Tem alguém que quer fazer parte da live? Pode deixar seu pedido, vou te adicionar para poder fazer parte da live em nome do sangue de Jesus. Para deixar seu parecer sobre a palavra de hoje, sobre o tópico de hoje em nome do sangue de Jesus. Em nome de Jesus.
Tem alguém que quer participar na live? Ok? Mas pessoas a reagir, ninguém quer fazer parte da live. Amém, em nome do sangue de Jesus. Vou terminar a live em oração no sangue de Jesus. Em nome do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Rei da Glória, em nome do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Pai da Graça, por abrir seus ouvidos, por abrir ouvidos espirituais do seu povo, Rei da Glória, por abrir o coração do seu povo, Rei da Glória, para poder ouvir e receber e guardar a mesma palavra, em nome do sangue de Jesus. Ó Pai da Graça, toda pessoa que for a ver esta palavra, toda pessoa que for acompanhar este vídeo, esta live, seja abençoado em nome do sangue de Jesus, seja curado, seja transformado, seja resgatado por intermédio desta palavra, em nome e no sangue de Jesus. Haja cura, haja livramento na vida da amada Isabel, em nome e no sangue de Jesus Cristo, da mighty name of Jesus. Ó Pai da Graça, abençoe todos, o Rei da Glória, que acompanharam esta live, ó Pai da Graça, com bênção física, com bênção espiritual, em nome e no sangue de Jesus. Rei da Glória, passa por frente, Adonai, ó Pai da Graça, Espírito Santo, Rei da Glória, levante o seu braço forte, ó Pai da Graça, estenda sua mão poderosa, Senhor Jesus, sobre os seus filhos, sobre os seus servos, sobre todas as igrejas, sobre Moçambique, em nome e no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Envia seus anjos, Rei da Glória, Pai da Graça, para poder proteger o seu povo, Rei da Glória, para poder proteger a sua nação, Espírito Santo, em nome e no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Todo espírito contrário, Rei da Glória, seja quebrado, seja removido agora. Todo espírito que está causando morte, Pai da Graça, seja cancelado em nome e no sangue de Jesus. Todo espírito contrário, Rei da Glória, todo espírito das trevas, Senhor Jesus, todo espírito das águas, Pai da Graça, seja cancelado, seja removido agora, in the mighty name of Jesus Christ. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Rei da Glória, em nome e no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Rei da Glória, em nome de Jesus. Amém. Já está.